historicamente, se vocês forem lembrar, o mercado de assessoria ele começa com um boom tecnológico. A XP foi, óbvio, uma das grandes precursoras para criar uma plataforma de tecnologia. E para os mais antigos, vocês vão lembrar que muitos dos escritórios não aderiram a trabalhar com uma plataforma digital ou multiproduto. Eu lembro muitos assessores ou muitos escritórios se mantendo lá num processo extremamente analógico, fazendo a distribuição de fundos via Melo, via Intrag, via Bain Company, Bradesco, Bain Company não, a Bain era o Bradesco. Então, muitos dos escritórios que não aderiram à tecnologia da época, que hoje é meio óbvio, né, que todo mundo tem que aderir a uma plataforma multiproduto, como XP, BTG, Safra e por aí vai, não aderiram e a gente sabe o que aconteceu com esses escritórios que não aderiram às tecnologias lá atrás. Agora a gente está vendo uma nova onda de tecnologia, seja com CRM, e muitos ainda tratam o CRM como se fosse uma agenda digital. Muitos tratam o CRM como se fosse uma forma onde eu tenho que preencher as informações para que fique salva e eu posso voltar lá atrás para ver o que ficou salvo. E na verdade não, o CRM hoje já é muito mais que isso. O CRM é uma ferramenta capaz de integrar com diversas outras ferramentas, seja Open Investment, Financial Plan, o Expert Allocation no caso da XP, ou a inteligência de alocação de outras corretoras ou das próprias mesas de vocês, entre outras coisas que o CRM também traz. Então, sem contar com toda a inteligência artificial, né? Eu acho que a gente lançou a nossa inteligência artificial hoje. Se vocês quiserem entender mais, de novo, sugiro falar com o nosso CTO lá atrás. Mas para falar um pouquinho desse painel, queria chamar duas pessoas. A Alessio Alionso, que é CEO e fundador do Pipefy, e a Ilana, que é sócia da Vect Gestão. Então, uma salva de palmas para elas. Então, eu acho que vocês ouviram, acho que eu fiz uma introdução em relação a CRM. Acho que em todas as perguntas que a gente discutiu no painel anterior, tecnologia foi tema. Obviamente, quando a gente falou de futuro, tecnologia e inteligência artificial foi o tema principal. E o Juliano trouxe um dado que eu tinha falado para ele no almoço, mas que eu acho que é legal reforçar. Apenas 25% dos assessores hoje são considerados heavy user na maior parte dos escritórios. E aí é muito no conceito, talvez, do Salesforce, né, que acessam 2/3 do dia ali a plataforma de CRM. E a gente nem gosta de olhar muito essa métrica, porque essa métrica ela não tem correlação com performance, né? Porque acessar o CRM não quer dizer que ele está usando a funcionalidade correta, que ele está tratando dentro do CRM o que ele deveria tratar. E a gente tem hoje, então, um número muito menor do que 25% de assessores que realmente utilizam as ferramentas que estão disponíveis como deveriam fazer. E a gente, como um dos players que implementa CRM, não que a gente não vende CRM, né? A gente implementa CRM das próprias corretoras ou de outros CRMs terceiros, a gente auxilia as operações a colocar isso de pé. A gente vê que tem muita dificuldade do sócio fundador ao implementar essa tecnologia. Imagino que dentro da sua empresa isso também aconteça, dentro da Benap, das empresas que a Vectis também já investiu, também acontece muito isso. E eu acho que a principal dúvida de muitos sócios fundadores aqui é como que eu implemento uma cultura tecnológica dentro da minha empresa? Como que eu implemento, sendo que o mercado é um mercado caracterizado por não implementar CRM, por ser um mercado extremamente pessoal, de relacionamento, old school, vamos falar. Como é que eu consigo ajudar o time? Como é que eu consigo, eu, fundador, a ter mais sucesso ao implementar um novo CRM, ou até o próprio CRM que eu já tenho, né? Eu acho que muitas vezes eu vejo o pessoal querendo trocar o CRM com a desculpa que é o CRM que não utiliza. Não que não funciona, desculpa. E não que o processo de implementação ou o acompanhamento na implementação do CRM que esteja errada. E aí, queria passar essa bola pegando fogo para vocês. Boa. A resposta para essa pergunta é bem darwiniana. O mesmo exemplo que eles deram em relação aos escritórios que não se adaptaram, né, e se juntaram a algumas plataformas que fizeram toda a diferença para o crescimento, agora está acontecendo com a inteligência artificial. E, na verdade, a questão não é olhar a tecnologia em si, mas olhar o quão transformacional você consegue ser no teu negócio adotando qualquer boa tecnologia ou boa prática no dia a dia.
E aí eu vou dar um exemplo que eles mencionaram no papo agora há pouco aqui, que eu acho que conecta muito, que eles falaram daquela solução que ouve as calls e registra dentro do CRM todas as conversas que está acontecendo lá. E aí você tem um impacto por duas perspectivas. A primeira, como dono do negócio, você pensa, nossa, que tecnologia legal. Mas você tem que olhar pelo impacto que isso tem dentro da operação, que é como esse cara conseguiria ter acesso a 100% das calls ou conversas de WhatsApp antes dessa tecnologia. Primeiro, não teria acesso. No melhor dos cenários ia ser por amostragem, que ia pegar as calls para ouvir, para fazer um treinamento. E isso ia acontecer com um lead time enorme. Ia acontecer muito depois do que essa conversa aconteceu. E esse vendedor teria que pegar aquela conversa que ele teve, confiar na memória dele, ou a empresa confiar na boa vontade do vendedor, dele lá abastecer o espectro todo daquela conversa que aconteceu dentro do CRM. Olha quão inacessível era um percentual grande dessa informação, daquele ponto de contato que você teve com o cliente, e olha como manual era o esforço, tanto para a empresa ou para a liderança, para conseguir acessar essa informação, e como manual era o esforço para o agente, de fato, conseguir deixar essa informação registrada para ter acesso. Para o dono da empresa, é dinheiro, não tem informação, não tem acesso ao CRM, o assessor saiu, perdeu o contato do cliente, não tem visibilidade daquele negócio. Então, é fácil de você tangibilizar a grana que está na mesa para o dono do negócio. E aí, curva de Pareto, aonde que eu vou usar a IA que eu consigo ter ou a maior economia ou o maior ganho do ponto de vista de rentabilidade? Como que você faz para engajar o seu time a adotar essas novas tecnologias? De forma muito egoísta, olhando esse change management pela perspectiva deles, que na prática ou ele vai ganhar mais dinheiro, ou ele vai ganhar tempo. E nesse caso do vendedor, na perspectiva egoísta, é mostrar que cada vez que você implementa uma tecnologia dessa nova, você está transformando ele num super agente e está fazendo ele ficar infinitamente mais produtivo. Porque um vendedor, em média, que abastece todas essas informações do CRM na mão, ele gasta 1h30 por dia se ele faz essas notações bem. E se ele pluga esse IA no dia a dia dele, ele tem uma qualidade de entrada de dados melhor e aquele tempo dele de 1h30 por dia vai para praticamente zero. A vida dele ficou melhor. Os nossos avós não vão se animar a usar o Google Maps ou o Waze só porque a tecnologia é legal. Eles vão usar porque aquilo, a vida dele torna menor. Ou ele vai se perder menos, ou ele vai ter que parar menos no posto de gasolina para tirar a dúvida de onde que chega no lugar. A questão do agente ou time, você como empreendedor, você tem que frame e mostrar que a ideia não é usar IA para substituir o emprego do cara, mas é para transformar ele num super agente. Esse agente não vai perder o cliente que ele tem para IA, ele vai perder para outro agente que usa IA muito melhor que ele, tem velocidade ou produtividade 2, 3 vezes maior que ele. Então, acho que esse é o ponto para responder e começar a fazer essa transformação cultural dentro da operação. Boa. Não, pouca coisa a acrescentar. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que a partir do momento que você consegue mostrar o valor que isso está agregando de forma fácil e tangível, você consegue convencer o cara. Então, você tendo uma boa gestão à vista, mostrando quanto que ele está fazendo de receita, quantos clientes ele está atendendo, quanto que vai ficar no final do mês para ele, ou mostrando que as pessoas que implementaram os sistemas e a inteligência artificial, o CRM, etc., conseguem fazer muito mais, você deveria ter numa pessoa, especialmente em vendedores, que tem esse tino mais competitivo e que querem sempre seguir crescendo e fazendo mais, a vontade de fazer. E o segundo ponto que o Alessio colocou, que eu acho que não é inteligência artificial para substituir, mas para ajudar. A gente, na época da Vitro, falava muito sobre isso. Como que um assessor consegue falar com mais gente? Porque o assessor tem um limite do número de clientes que ele consegue atender. Mas se usar a tecnologia de forma correta, se usar a tecnologia para auxiliar ele, para quem ele tem que ligar no dia, o que ele deveria falar no dia, produtos para sugerir, ele muito provavelmente vai conseguir atender muitos mais clientes. Porque tem uma parte do trabalho, que o Juliano estava falando, que não precisa ser manual. Você não precisa colocar, eu lembro quando eu fazia isso, quando eu era private, você coloca na agenda, né? O aniversário de fulano, ligar para tal pessoa, porque ela me falou para ligar daqui a 30 dias. Tudo isso é muito manual. Se você tem a tecnologia para te ajudar nisso, quanto tempo você não libera e quanta receita a mais você não consegue fazer no final das contas? Boa, eu acho que é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? A tecnologia serve para você fazer mais com menos, né? E eu acho que
não aderir às tecnologias que estão vindo no mercado parece meio sem sentido e meio fora do comum quando a gente olha para talvez outros mercados. Eu acho que no mercado de assessoria, algumas boas práticas que a gente está vendo aqui, só para vocês também entenderem, é o conceito da mesa proprietária para conseguir testar essas melhores práticas, conseguir gerar o resultado e aí levar para o time. É como se fosse um time de assessoria interno mesmo, porque o mercado de assessoria ele é B2B, então ele é como se fosse um B2B to B2C quase dentro de um escritório e ele tem essa dificuldade de convencimento no dia a dia com a operação. Então você tem um time interno que adere fácil às melhores práticas para que você consiga testar e mostrar isso para o time, é extremamente ótimo. Então, traduzindo aqui, trazendo um pouquinho para o contexto de vocês também. E eu acho que um outro ponto também, a gente sempre fala de resultado positivo, né? Como incentivar com... Acho que, bom, no mercado financeiro a gente fala cenoura à frente, cenoura atrás, né? Todo mundo, todo sócio-gestor quer botar só a cenoura na frente. E uma das cenouras atrás que a gente fala que deveria ser colocado com o assessor é um exemplo do Open Investment. O cliente que habilita o OPIN, ali, o Open Investment, numa instituição e não habilita no assessor atual, ele perde 100% do patrimônio desse cliente em 3 meses. Então, o que a gente está falando é que, da mesma forma como os assessores lá atrás, que assim, se vocês forem lembrar os mais antigos, que não conseguiram aderir à plataforma digital, ficaram pelo caminho, o assessor que não aderir ao novo CRM, ao novo Open Investment, ao novo Financial Plan, acho que o Pierre falou muito disso, ele não vai crescer, mas ele não é que ele não vai crescer, ele vai caminhar para o fim dele. É o darwinismo, né, que o Alex estava falando. Exatamente. E aí eu acho que uma das coisas que a gente vê muito dentro dos escritórios, eu não sei o quanto que vocês, dentro do Pacify ou dentro das empresas que vocês atendem lá, como que eles fazem isso dentro do dia a dia de vocês, criar incentivos, né? Eu vejo em alguns mercados, que não no mercado de assessoria, incentivos como eu só pago o comissionamento se for preenchido dentro do CRM, que eu acho que aqui dentro do mercado de assessoria eu já vi acontecer, mas assim, eu acho que não funcionaria, minha opinião. E um outro ponto do CRM é o criar parte da bonificação só se preencher o CRM. Aí isso funciona bem. Era tipo, cara, eu não consigo deixar de pagar a comissão do dia a dia, do mensal, mas as bonificações eu pagar ou parcial ou só pagar se tiver a bonificação, o CRM preenchido. Como que vocês veem esses incentivos? Se existem outros incentivos que vocês identificaram que vem dando certo. Acho que é legal a gente compartilhar um pouquinho mais de outras indústrias, até para o pessoal conseguir entender um pouquinho de melhores práticas fora do nosso mercado, fora da nossa bolha. Lá no Pipefy a gente atende 4 mil clientes e boa parte do segmento financeiro. Então a gente trabalha com todo mundo. Trabalha com a XP, com o BTG, com os bancões, né? E a gente vê que todos, às vezes, lidam no change management. São os mesmos desafios, com as mesmas esteiras, e, às vezes, com uma velocidade completamente diferente de fazer a sua transformação digital e usar a IA no dia a dia para ganhar mais eficiência. O que a gente percebe de diferença nesses times? Primeiro, a parte do incentivo, talvez não no meio, mas no resultado de negócio que você quer alcançar com aquela transformação digital. Então, por exemplo, você vai usar essa ferramenta para ter maior visibilidade no território, porque se eu tiver mais visibilidade no território, eu consigo atingir tal OKR estratégico aqui da companhia. E se o meu time atingir esse OKR, que foi definido esse indicador de desempenho, todo mundo ganha um SPIF ou ganha algum acelerador. Principalmente quando você precisa também, pensando não só no agente como individual contributor, mas alinhar até as pessoas do teu back-office. Você coloca até essas pessoas que às vezes estão na retaguarda, alinhada com o mesmo SPIF do resultado do time, para parar com aquela barreira do digital, né? Porque aí tem um cara do jurídico, um cara do financeiro, que tem gente que parece que é anti-deal, às vezes, dentro da empresa, de fazer essas coisas acontecer também. Então, usar o OKR e amarrar esse incentivo das pessoas para atingir esse impacto do negócio, funciona, além de você incentivar a forma da tarefa no dia a dia, você colocar o SPIF no outcome que deve vir com o resultado daquela transformação. E às vezes assim, é temporário, não precisa fazer isso para o cara colocar no componente da remuneração. Você pode fazer por campanha, por trimestre, seja o que você queira ajustar. Mas tem uma parte mais fundamental ainda que eu acho que ajuda nessa transformação, que é pegar as pessoas que estão com o behavior certo
e mostrar para o resto do time que eles são os role models dentro da organização, da forma como eles trabalham e da forma como eles executam e da forma como eles propõem ideias, usando tecnologia ou não e trazendo essas coisas novas. E nesse artefato de pegar esses caras para fazer exemplo, é o cara que você dá mais tempo com a liderança, você é o cara que dá mais airtime para o resto do time, você é o cara, esse cara é o cara que você chama para aquela reunião que todo mundo quer participar, seja com cliente estratégico ou para qualquer outra coisa. Tem muitos fatores que são ou econômicos no bolso, mas tem outros fatores intangíveis que isso também muda muito comportamentos. Eu vou dar um exemplo do experimento que eu estudei atrelado a isso, que era o hospital em Boston que tinha um turnover de enfermeiras super alto. 40%, assim, era enorme. E eles resolveram o problema do turnover da enfermeira só mudando um papel entre a enfermeira e o médico, que é quem vai conversar com a família para dar o update do status do paciente não é mais o médico, é a enfermeira. Para o médico já ganha dinheiro para caramba, ele não estava nem aí. Mas para a enfermeira que ele tinha valor para caramba. E só o fato dela ter acesso a alguns fóruns dentro da rotina dela fez com que ela ficasse mais motivada e retida. E quando você quer incentivar a galera a usar o CRM direito, a usar a tecnologia, você pode usar essas questões intangíveis que vão além do bolso também. Boa. Muito Pegando nessa onda, onde eu conheci o Alessio, a gente fez um curso juntos em Harvard. A aula que a gente fez, não sei se você lembra da Dominus, sobre transformação digital, era uma aula de liderança. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Assim, a transformação digital, a inclusão de um novo sistema, de um novo software, ela não vai ser fácil. Acho que é um pouco utopia falar, vou falar com os meus assessores e todos vão querer implementar um novo CRM. O nosso CTO na Vitro falava, se o app do Itaú que você usa é fácil para você, qualquer mudança, mesmo que seja para melhorar, no começo ela causa alguma fricção. Então, as mudanças, especialmente tecnológicas, elas vão causar fricção. Aí, acho que tem, sim, um papel muito grande de liderança, que é na linha que o Alessio estava falando. E a gente sempre acreditou muito nessa história do salário emocional, né? Como que você premia, de alguma forma, essas pessoas que estão sendo embaixadores do que você precisa trazer com outras coisas que não só o salário. Então, tem o BTG faz isso, a XP lá atrás, quando a gente fazia na Vitro também o salário emocional, né? Então, o troféu de final de semestre, você chama para reunião, você chama para um papo com o CEO. Tem várias formas de fazer, mas eu acho que a principal mensagem é que não acho que vai ser sempre fácil, não acho que todo mundo vai comprar. Acho que vai ter que descer um pouco o goela abaixo, se está claro que é o que tem que ser feito. Mas algumas pessoas vão comprar. E essas pessoas deveriam ter um destaque, ser vistas como role model dentro da empresa para que isso desça mais fácil. E não é McDonald's, coloca a fotinha do cara no final do mês. Às vezes qualquer lead mais qualificado de inbound que chega na corretora, a gente vai dar para o cara que está fazendo homework, que está preenchendo o CRM direito. Quanto? Até porque ele vai conseguir pegar bem mais gente do que o outro que não está usando, né? Boa. Eu acho que aqui, só para tentar trazer também um pouco da conversa anterior para essa, a gente, em todo o setor, talvez a gente tenha o mesmo cenário, mas no mercado de assessoria, pelo início dele, onde foi vendido que era uma profissão de autônomo, às vezes o assessor ele se sente no direito de falar, não, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. E ele não entende que às vezes ele, assim como o sócio fundador também é um funcionário da empresa, por mais que ele seja sócio, por mais que ele seja autônomo, ele também tem um dever com a empresa, né? Talvez não deve é uma palavra, mas ele tem um dever com a empresa. E eu acho que nesse papel, o Vagnão trouxe que ele tem o time nem, né? Que é o time que ele deixa fora da empresa. E uma das coisas que ele já tinha me falado outras vezes que ele faz esse cara, ele não pode estar na empresa, ele não pode estar no dia a dia da empresa, ele não pode ir presencial, ele não pode manchar a minha cultura, ele não pode estar no dia a dia para falar mal, então ele não quer o cara de jeito nenhum ali no dia a dia. Mas uma das coisas que eu falo com ele é que ele consegue fazer isso. Ele tem 700 funcionários, ele tem 700 assessores, ele tem 700 sócios minoritários, não funcionários, e ele deixar 70, 50 pessoas de home office, talvez aquilo não fique tão claro para todas as unidades, talvez não manche a cultura como um todo, mas a gente vê isso é muito mais forte em operações menores até. Então, às vezes eu entro em operações menores, a gente entra em operações menores e eu tenho metade do time que não usa o CRM, metade do time que não quer usar o CRM e a liderança não consegue de uma forma
forte impor aquilo, né? Ou além de demonstrar resultados depois de ter feito isso, não consegue trazer o time. A gente sabe que a imposição gera churn de equipe, gera perda de PL, gera perda de receita, mas uma das dúvidas que se tem a gente falou que o futuro é a tecnologia, que é a inteligência artificial. O Juliano falou aqui, quem não usar CRM vai morrer. Tem como eu ter uma empresa parcialmente, que usa parcialmente o CRM, onde eu tenho metade dos assessores que falam mal do CRM, trabalhando na empresa até presencialmente, e metade do time que usa e metade do time que não usa. Eu vou conseguir ter performance? Vocês já fizeram algum estudo desse? Vocês já acompanharam alguma dessas estudos? Eu digo isso, a gente tem estudo, a gente consegue trazer um pouquinho de resultado, mas como que você vê isso ao longo do tempo, né? O mal ou o bem prevalece, né? Eu acho que poderia falar quem está utilizando prevalece ou quem não está utilizando prevalece. Eu acho que é legal essa provocação que você fez também pela questão que tem muita gente, às vezes até o parceiro de tecnologia, que ele vende um sonho quase inalcançável. Só que ele fala que tem que ser na temperatura perfeita, impressão, com colaborador perfeito, com cliente perfeito, com a operação no dia a dia perfeito, que aí aquele resultado maravilhoso vai alcançar. E na verdade não é assim que acontece. Na verdade você sempre vai ter um percentual de pessoas que são mais ou menos aderentes à tecnologia. E aí a questão é entender que tudo começa por um processo de transformação. Em vez de você tentar mudar a rotina de todo mundo, implementar 15, 20, 30 mudanças naquele time, no mesmo dia, na mesma hora, na semana, que o cara chega no escritório e ele não sabe mais como trabalhar, é igual tentar cuidar de muitos bebês ao mesmo tempo numa UTI de recém-nascido. É muita criança para cuidar, é muito pratinho para girar. Você está provocando change management de muitas coisas diferentes, com muita gente diferente ao mesmo tempo. E toda mudança, quando você pensa em tecnologia, é igual um J. Você vai trazer uma forma nova de adotar, o J vai cair, porque as pessoas não entenderam a forma nova, e aí, de repente, você recupera, e o teu resultado novo vai estar acima de onde você estava do ponto de vista de eficiência. Quando você faz uma mudança dessa rígida, não, agora está aqui o funil novo do CRM, todo mundo tem que usar, quem não tiver com o aplicativo no bolso. O que acontece é que você faz muitas mudanças para todo mundo ao mesmo tempo, e aí esse J ele dá uma barrigada para baixo com tanta força que ele espatifa no chão e o time fala: aê, viu só como o CRM não funcionava? Pronto. Falei, o cara veio aqui, né? Então, o segredo é implementar essa mudança aos poucos. Principalmente, às vezes, com champions, com aquele cara que é o role model, que sabe usar a tecnologia melhor, que aí Darwin de novo. Milagrosamente, esse cara vai começar a conseguir trabalhar mais, ele vai começar a bater meta dele melhor do que os pares, e esse cara vira o beachhead, a referência para o resto do time, e se isso for bem feito, por osmose, o resto do time começa a olhar para o lado e fala assim: o que esse cara está usando que ele está conseguindo fazer mais negócio que eu? Ah, mas ele não gasta mais tempo preenchendo CRM. Como é que você faz isso, cara? Aí você começa a contaminar o time com essas mudanças. E fasear isso também é importante para você ter lastro, para você bater no peito e conseguir emplacar a próxima mudança. Senão, cara, coisa de líder juneco que a gente vê lá no Pipefy. O cara chega, fui promovido a diretor aqui, quero implementar IA na minha empresa. Aí o cara vai lá e quer fazer um promise gigante de change management, promete um milagre pro chefe dele e coloca um abacaxi no nosso colo ainda para entregar, sendo que o fator humano de change management é muito importante. Não funciona. Então é bem melhor ele quebrar isso em vitórias pequenas de mudança do dia a dia, que isso que vai engajar o time a perceber que essa tecnologia funciona e esse cara trabalha melhor. Esse ponto de voz que eles citaram da Meet Rocks é um exemplo. É investida minha, coincidência, é o exemplo perfeito. Cara, o vendedor odeia preencher CRM. A partir do momento que você fala pro cara, quem usar não precisa mais preencher CRM. Eu tenho certeza que você vai ver todo mundo virando o pescoço falando o quê? E aí você vai começando a introduzir essas mudanças e fazendo esses jotinhos para lá no final de um plano de change management se todo mundo, 100% do teu time feliz usando CRM. Aí fica fácil até de pegar o outlier, que é o detrator, e empalar o cara. Agora pega o time inteiro e fala, não, ajoelha no milho aí, todo mundo vai se juntar e vai falar, não, meu amigo, não vai. Então, acho que essas são algumas dicas, assim, de fasear isso para você conseguir ganhar tração para fazer a transformação. Boa. Só para aprofundar um pouquinho, sei que não tem a resposta certa, mas muita gente vai perguntar depois, tem algum tempo de ciclo?
tipo 2, 3 meses, 6 meses para revisar esse ciclo? Vocês têm algum planejamento, algum estudo em relação a isso? Com certeza não tem uma resposta óbvia e correta. Cada ferramenta tem um ciclo, cada CRM tem um ciclo. Mas em testes que vocês já fizeram, alguma coisa desse estilo? É bem previsível, mas é um resultado que a sua expectativa de tempo de resposta é totalmente relacionada à natureza do escopo do que você está fazendo. E por isso que você fazer, inclusive, que é uma metodologia ágil para você conseguir fazer os teus sprints de melhoria. Porque o que você vai fazer? Essa rotina, essa troca de rotina do vendedor, o change management é rápido. E, cara, isso aqui o feedback é zero. Você vai rolar uma amostragem mínima, o time vai trabalhar ali uma semana, você consegue sentar com o time inteiro e falar, e aí, tua vida ficou mais fácil? E até o feedback qualitativo do pessoal vai começar a aparecer falando, pô, ficou melhor, ganhei ali 1 hora por dia, ficou bacana. Agora, se for, por exemplo, uma mudança grande no back-office, para mudar tudo... Exemplo, a gente tem um banco que usa o Pipefy para fazer o processo inteiro de ponta a ponta de abertura de fundo exclusivo. Cara, é um processo que vai demorar mais para você ter a quantidade de transações, para você conseguir colocar na conta do papel e ver quanto que você economizou de tempo ou de melhora de experiência para o cliente, porque daí tem NPS, tem churn, aí depende muito do critério de sucesso, do que você está querendo atacar ao implementar aquela tecnologia. Perfeito. Só voltando à tua pergunta inicial, eu não acho que funciona você ter metade do time fazendo e metade não fazendo. Eu acho que pode até ser em fases, como o Alex está colocando. Mas esse esquema de você deixar alguém apartado, metade do time usa a tecnologia e metade não usa dentro do mesmo negócio, no dia a dia da operação... É cultura, né? Eu acho que cultura eu acho que é a coisa mais importante do negócio, cultura e pessoas. Então, se você não tem essa cultura muito clara, que a gente usa a tecnologia porque a gente quer crescer, porque a gente quer atingir mais, ou, vou além, tem muita empresa que acha que é empresa do mercado financeiro, mas no final é uma empresa de tecnologia que por acaso está no mercado financeiro. A gente falava muito isso na Vitrio, tem vários outros casos, então acho que não cabe isso na minha visão. Cabe fazer aos poucos, mas metade faz, metade não faz, aí acho que é um pouco aquela coisa, você contrata um colaborador e ele tem que usar tal sistema para reembolso, ele tem que usar abrir uma conta em tal banco para receber o salário, ele vai fazer essas coisas, porque faz parte do negócio. Ele tem que usar a tecnologia para escalar o business dele. Eu acho que o que o Vagnão fez é diferente, né? É isso, o que o Vagnão fez está fora. Ele não está... ele não está falando mal da empresa, ou ele não está falando mal de um novo processo, de uma nova ferramenta. Como o Alex comentou, assim, tem times que você vai implementar que está torcendo para que o negócio dê errado, porque eu falei que aquele CRM não funciona, porque eu tenho certeza que aquilo não vai dar certo. Eles não comemoram na tua frente, mas no happy hour, no cafezinho, ele vai comemorar. Eu falei que aquilo não ia dar certo, eu falei que isso não ia funcionar. Essa maçã podre, Felipe. Então, isso é cultura. E assim, da mesma forma como se você tiver uma pessoa ruim num time extremamente bom, vai puxar para baixo. Então, você implementar esse tipo de trabalho com outros assessores dentro da empresa e deixar com que as coisas aconteçam, na minha opinião, sou muito do lado da Ilana, eu sei que não foi isso que você quer dizer, mas eu sou muito do lado da Ilana que não vai dar certo. Assim, fase A é completamente diferente. Você criar fase, eu vou começar com a mesa proprietária, eu vou começar com a mesa digital, depois eu vou convencer outra equipe, depois eu vou convencer outra equipe, e ao longo do tempo você vai vendo quem não vai convencer, quem você não vai conseguindo convencer, e ou você vai criar um modelo tipo do Vagnão, que na minha opinião, para uma assessoria com 20 pessoas é meio inviável você ter um modelo desse, ou você vai acabar tendo que demitir essa pessoa. E é difícil, porque o mercado de assessoria, quando você demite alguém, sai PL e sai receita. Então você precisa ter time capaz de reter esses clientes também e brigar por isso. E quem que vai ser esse time? É o time que usa bom CRM, não tem jeito. Então, vocês querem complementar algum ponto? Não, eu acho que, pela perspectiva da Ilana, é que a gente está vendo em momentos diferentes. Ela está pensando na sustentação da operação do day by day, do que é core para funcionar. Eu estou pensando, poxa, como é que você vai convencer o pessoal a dar os próximos saltos nessa transformação? Aí o segredo é você ir fatiando e pegando escopos bem específicos e atacando de forma rápida esses escopos para ir conseguindo implementar essa mudança. Eu acho que não necessariamente é exclusivo, é só... É isso, eu não só excluo. Boa, perfeito. Eu acho que, assim, só para continuar andando dentro das tecnologias, acho que
A gente falou muito de inteligência artificial aqui dentro do setor e a gente falou muito com a inteligência artificial sobre a capacidade dela ler uma ligação, consolidar ou fazer uma tarefa operacional, mas muita coisa que está acontecendo no mercado que eu estou vendo, pouco está sendo se falado em relação à capacidade de ter SDR totalmente por inteligência artificial. Isso porque a gente tem, e eu particularmente tinha até talvez algumas semanas atrás, um preconceito gigantesco por ser atendido por uma inteligência artificial. Até que um amigo meu criou uma, me chamou para almoçar e falou, cara, agora tu vai usar e eu quero ver se funciona ou não, porque ele sabe que eu sou sem filtro por feedback ali, quando é amigo assim, né? E a gente e usei e conversei com a inteligência artificial. E aí depois ele me mostrou o resultado, que a inteligência artificial trabalhou o final de semana inteiro, coisa que eu ficaria muito puto se ele tivesse me ligado no final de semana para uma inteligência artificial tivesse me ligado para vender, mas o negócio dele tem que acontecer, eu brinquei com ele. Então, isso, na minha visão, ele é capaz de mudar o cenário de SDR no mundo quase, né? Assim, tem gente que fala que os robôs de atendimento podem acabar com a profissão ou, se não acabar, diminuir de 10 para 1 SDR, basicamente, como eu precisaria, né? Inclusive, isso já é possível verificar em iFood, Uber, que usam inteligência artificial para fazer todos os atendimentos deles e quase todos os chamados deles, a não ser o 10% que realmente precisa da atuação de um humano para verificar, às vezes, alguma outra impacto, coisas que envolvam impacto financeiro. Como que vocês enxergam essa mudança? Eu acho que ela começou agora, de novo, tem muito preconceito. Como é que vocês estão enxergando dentro das funcionalidades de vocês? Como é que vocês estão enxergando isso realmente é capaz de acabar com o SDR? A gente vai chegar em algum momento que isso é capaz de acabar com o atendimento comercial reativo, né? Aquele passivo. O ativo talvez também, mas como é que você está enxergando esses robôs de atendimento, até onde a gente pode ir com eles? Quer falar primeiro? Vou lá, porque essa era uma discussão que eu tinha. Eu falava muito com o Patrick nos tempos de Vitrio, que eu falava, Patrick, eu sou aquela que aperta o 0. Eu não quero falar com um robô nem com uma URA. E ele, no final, me convenceu que não é que a gente não quer falar com o robô. Não é que a gente quer falar com o humano. É que a gente quer ter a nossa questão resolvida. Só que a gente não está acostumado a ter um robô que resolve as nossas questões. Porque a experiência é ruim. Eu estou agora com o meu seguro-saúde tentando... Eu não consigo resolver com o robô. Aí você fica irritado. E você não quer mais, você não quer nem tentar da próxima vez. Uma coisa que a gente fez na Vitrio, que eu acho que foi muito bacana, foi ser proativo. Hoje em dia já tem vários robôs fazendo isso. E aí eu estou falando mais de atendimento reativo do que de SDR, sales e tal. A gente tinha uma lista de red flags. Então, se um cliente estava no começo de um cadastro, teve um problema no cadastro, ou estava com uma operação pendente, alguma coisa assim, eu tinha um red flag e eu marcava. Eu tinha uma lista, sei lá, de 30 red flags. Então, se um cliente me ligasse com um desses red flags ativos, eu já falava, você quer falar sobre o seu cadastro? Porque dá para inferir com alguma certeza que se o cliente está com uma pendência cadastral e está te ligando, ele deve estar te ligando por causa disso. Ou se ele está com uma operação que está com algum problema. E isso hoje a gente vê, né? Eu não sei quem aqui usa atendimento de seguro-saúde, mas eles fazem isso. Eles perguntam, você quer falar sobre tal reembolso pendente? E no momento que você vê isso, eu acho que dá uma sensação de, opa, eles estão me entendendo. Eu vou conseguir resolver. Então, eu acho que assim, é uma questão de hábito, de costume e de ter experiências boas. Eu acho que a gente ainda não tem cases muito, muito bons, pelo menos não aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai caminhar para ter muito rápido. E aí, com isso, conforme a gente for tendo boas experiências, eu acho que a gente vai desistir de teclar o 0 e a gente vai pensar, putz, eu consigo falar com inteligência artificial. Porque do ponto de vista de negócio, o robô está disponível 24/7, ele não erra, o que é uma questão para business regulados como os nossos, né? Que você tem a questão do compliance, você não precisa ficar olhando ligação, olhando... Tá lá, o robô vai acertar, vai dar a recomendação certa, você vai treinar ele, você não vai correr o risco de algum atendente falar algo que você não quer que fale. Então, é muito bom. Só que eu acho que ele ainda não acerta e por isso as pessoas não gostam de ser atendidas pelos robôs ainda. Eu vou dar uma resposta que vai contra até o peixe que eu venho vender aqui. Mas eu acho que é importante ser franco em relação a isso. Eu não conheço vocês, segmento, o que é um cliente grande, pequeno.
Mas vocês acham que um cliente com 15 milhões de reais, ele vai trocar de assessoria tudo de forma self-service ou por IA? Provavelmente não. Nem a pau. Pipefy é a mesma coisa. A gente tem milhares de clientes que entrou pelo freemium self-service. Mas a hora que chega um vice-presidente de IT num banco, vocês acham que eu deixo esse cara se auto-atender no Pipefy? De forma alguma. Eu vou subir no avião e vou sapatear na mesa do cara, porque ele é um lead extremamente qualificado. Então, eu acho que a resposta não é binária. Eu acho que dentro da operação tem coisas que são de front office e são coisas que você tem do teu back office. O que acontece no back office? Por exemplo, fazer o lead scoring, para saber quão qualificado é aquele lead. Tá no back office? Mói de A, cara. Tudo que você pode. Tá no front office? Pensa muito pela perspectiva do cliente e qual a experiência que você realmente vai conseguir entregar. Porque até para aquele cara de alto padrão, dependendo da experiência, se ele só quer ele quer um documento para poder preencher o IR dele, o escritório dele está pedindo lá para ele poder preencher, talvez eu não queira falar com o meu assessor. Talvez, independente do meu patrimônio, o autosserviço vai fazer a minha vida mais fácil. E vai me entregar na hora o que eu vou ter que esperar o meu assessor. Não, beleza, eu te mando o WhatsApp aí. Então, nesse ponto da jornada, para mim está ok ser atendido por IA, desde que a minha expectativa seja atendida. Mas dentro do começo da minha jornada com esse assessor, enquanto eu ainda estou querendo avaliar se faz sentido ou não trocar de assessoria, talvez para a assessoria e para o cliente, essa decisão e essa jornada seja muito importante para você delegar para a IA fazer para você. Então, é muito importante entender que coisas que são relacionadas ao front office, você tem que escolher que brigas que você vai querer colocar a IA para trabalhar para você. O que for no back office é inquestionável IA. E também a decisão do front office depende muito da tua política de atendimento. Porque se esse cara chegou no site para um produtinho lá de R$1.000, R$2.000, talvez você consiga fazer até o onboard dele de forma 100% digital. Agora, se esse cara entrou por uma campanha tua de alto padrão, para investidores qualificados, talvez você não queira tratar esse cara com IA. É ruim para ele, é ruim para você. Você tem que ser inteligente, que você não pode dar uma bazucada e tentar rolloutar um extremo ou outro, porque a resposta depende. Você tem que escolher que ponto da jornada você vai fazer isso. Mas posso fazer uma provocação nessa linha? Eu concordo contigo, mas, bom, todos vocês acho que sabem disso. Um assessor de private banking, ele vai fazer as mesmas perguntas para o cliente de 15, 20, 50, 200 milhões de reais. É fato. Então, assim, eu acredito que tudo que é escalável, tudo que é repetido, poderia ser automatizado. Eu concordo com você que a gente não deveria botar um robô para falar com um cliente grande, porque você quer maximizar a chance de fechar. Mas se você conseguir usar essa tecnologia e, de alguma forma, pegar as mesmas perguntas feitas para o cliente private, para o cliente pequeno, o cliente que tem 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, que não é escalável você botar o humano, não é escalável, né? A gente sabe que a gente faz, que as assessorias fazem, mas não é escalável. Quanto que não dá para você otimizar esses processos? Porque no final, a carteira que o private banker vai sugerir, ela é a carteira tipo 1, 2, 3, 4, 5, só que ela vem lá, carteira de Lana Bobrov, ela vem o nome, vem personalizado. O cara te perguntou se você tem filhos, se você tem cachorros, Então, eu acho que tem uma falsa sensação de que é feito exclusivamente para mim. E eu acho que isso a inteligência artificial, a tecnologia pode fazer. Pode. Você pode não querer usar para o cara grande, eu acho que você está certo, você não deveria. Mas se você aprender com esse para usar para o pequeno, você deveria ser capaz de falar com muito mais gente sem precisar estar presencialmente em todas essas reuniões. Você pode usar a IA para entregar essa experiência personalizada para o pequeno, mas também, pensando naquilo que você quer dar super produtividade para o teu agente, usar a IA para esse cara que está atendendo o grande parecer que tem super poder também. E que ele consegue entregar um resultado bem mais qualificado do que os concorrentes dele, que na verdade a IA foi lá, entregou rápido para ele, facilitou. Por exemplo, ele tem um copilot, quando ele está falando com um cara mega qualificado, de tudo que ele puxou da Nel e será já para ter um cheiro. Isso ajuda muito na tomada de decisão, até para que ele, nos dois extremos dessa arbitragem funciona. Colocar a IA no pequeno para entregar essa experiência que parece private, e no cara do private, fazer esse assessor parecer um super assessor, e na verdade é um cara pleno, mediano teu, talvez, que você colocando várias muletas de tecnologia ao redor dele, ele consegue ter uma conversa muito qualificada na hora que ele está falando com o teu investidor. Isso também ajuda bastante. Eu acho que eu posso tanto segmentar por tamanho de cliente,
como eu também posso segmentar as tarefas, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho muito grande dentro das assessorias de ligar para o cliente no momento correto para marcar a reunião com o assessor. E eu, às vezes, falo que até o próprio dono da operação quer que aquele assessor faça mais reunião, mas o assessor, às vezes, não liga para o cliente porque ele tem... Ah, não, esse cliente não tem perfil para isso. Ah, não, mas isso daí eu não preciso falar com determinado cliente. E, às vezes, você utilizar essa nova inteligência artificial, que não parece mais tanto robô como parecia e que com certeza não vai parecer daqui a um futuro muito próximo um robô e vai parecer com certeza muito mais humano do que robô, para marcar reunião. Então, o assessor que hoje atende 50, 70 clientes com performance, porque se você atende mais de 70 clientes hoje dentro do mercado, provavelmente você está perdendo performance, você vai conseguir mudar a sua régua para 100, 120 clientes se você melhorar principalmente partes do processo que não geram resultado, né? Que são processos nem meio, são processos iniciais que vão te levar para um processo que a partir dali sim vai gerar resultado. Como, por exemplo, essa semana você tem uma liquidez acontecendo no banco, você gostaria que o seu assessor te ligasse para fazer uma... exemplo, tá, pessoal? Eu não estou dando só um exemplo básico. Essa semana um título seu está vencendo no banco. Você gostaria que o senhor conversar com o assessor para marcar uma reunião para ele te mostrar a oportunidade? Talvez um SDR poderia fazer isso, mas uma inteligência artificial faria isso em massa durante horas e não deixaria o cliente ali esperando por um determinado momento e você poderia focar realmente no cliente que quer falar com você, entre outras tarefas que estão acontecendo. A IA vai olhar a carteira daquele assessor, vai ver todas as oportunidades do dia e a hora que esse cara chegar no escritório às 9 falando, olha... Percebi na tua carteira que aconteceram essas movimentações e provavelmente eu sugiro essas atividades, você ligar para esses clientes aqui primeiro e muito provavelmente oferecer sugestão de produto 1, sugestão de produto 2, sugestão de produto 3, de acordo com o contexto daquele cliente. E isso também ajuda não só o assessor a entregar o resultado, mas pela perspectiva do contratante, seja para gerar mais resultado ou para reduzir custo. Eu vou dar um exemplo real de Pipefy. Qual que era o maior problema do Pipefy? A gente é uma plataforma, atende todo tipo de indústria, e o nosso gerente de conta, que está atendendo um banco, antes ele tinha uma carteira mega diversificada. E aí esse gerente de conta, que estava 6 anos atendendo o banco, ele educava melhor o banco sobre Pipefy e quais agentes de IA, muito melhor do que um agente que foi recém-contratado, que não tinha aquele conhecimento tribal da jornada de um banco usando o Pipefy. A gente criou uma solução chamada AI Lens, interna nossa, que basicamente é um painel onde a gente abre o perfil da conta do cliente e ele já mostra qual é a saúde daquele cliente, de quais são os componentes certos que ele está usando no produto do Pipefy, mas o mais importante, a gente tem uma taxonomia, a mesma coisa do perfil do cliente de vocês, é eu, minha mulher, é alta renda, baixa renda, ele faz uma análise lookalike e fala, para clientes como esse, que estão usando o Pipefy, para esse caso de uso, esse segundo caso de uso, muito provavelmente o best next step é usar esse e esse processo. E a própria interface já traz uma documentação explicando para ele qual é o material, já dá um link para o Sales Deck e dá um link para o Demo Environment para esse cara conseguir acessar e entrar na ligação falando, olha, estava cuidando da tua conta aqui, fiquei pensando do que podia fazer, deixa eu te mostrar um negócio, que tem outras 3 instituições financeiras que já adotaram, eu estou vendo que você não adotou ainda, talvez possa te ajudar. A experiência parece muito melhor. Muito mais personalizada, né? Isso que eu ia falar, eu acho que a inteligência artificial ela vai te ajudar a personalizar. Então você falou, tem o cliente que gosta que ligue, tem o cliente que não gosta que ligue. Putz, você tem que pensar nisso, você tem que olhar a sua lista diariamente, você tem que ver o que aconteceu com a carteira. Se você já chega de manhã e já sabe o que aconteceu, tem um cliente que gosta, tem um cliente que não gosta, tem cliente que no aniversário prefere o WhatsApp, o outro prefere SMS, etc., vai te poupar o tempo de pensar. Você vai executar, mas ele vai te poupar o tempo de pensar. Eu acho que a gente está no futuro, né?
Acho que o mercado de assessoria está numa etapa anterior. Não tem como utilizar a inteligência artificial sem ter base de dados. Não tem como ter base de dados sem utilizar CRM e sem ter os dados para que a inteligência artificial rode, né? Seja a nossa inteligência artificial que roda com dados internos, que o pessoal às vezes roda por planilha, por Power BI, por um contrato com outro prestador de serviço, com uma contabilidade com outro prestador de serviço, que isso nunca se integra, seja na parte comercial, que é resultado na veia, onde o assessor não usa CRM e essa inteligência artificial não pode rodar porque o assessor não habilitou o Open Investment ou não batalhou para que aquele Open Investment tivesse sido ativado. Então, eu acho que aqui a gente começa a conectar um pouquinho da conversa que o Juliano trouxe no final, que é quem não utilizar CRM pode ter certeza que daqui a alguns anos morreu. Não foi a frase dele, obviamente, eu falando aqui, traduzindo, mas e concordo plenamente. O assessor que não utilizar CRM, não ativar as principais funcionalidades, vai ser o assessor que não aderiu à plataforma digital, que não conseguiu quase que utilizar a internet, né? Eu acho que, para mim, o assessor que se manteve no analógico lá é quase o assessor que falou assim, internet não vai funcionar, né? A gente olha... em 2007, 2008, a gente não tinha diversos desses. É só lembrar, o iPhone acho que foi lançado em 2007, 2008. Então, que era basicamente quando o mercado de assessoria estava engatinhando, iniciando. Os 3 principais aqui começaram nessa época. Então, o assessor ou os escritórios mais antigos que não aderiram, morreram. Mesma coisa para a parte CRM. E acho que tem uma questão geracional também, porque as gerações que estão vindo já nascem com isso muito mais forte. Acho que vai ficar muito mais fácil. Tudo que eles têm de positivo, a gente tem de negativo. Tudo que a gente tem de positivo, eles têm de negativo. Então, a gente tem que saber aprender um com o outro. Pessoal, Ilana, Alessio, conversa incrível. Acho que a gente poderia ficar horas aqui falando, mas, dado o tempo e respeitando também os próximos convidados, queria agradecer a presença de vocês. Pessoal, caso queiram bater um papo com eles depois, seja com o Alessio, ou com o Ilana, ou com as empresas deles, obviamente, Alessio tem o time do Pipefy, mas depois a gente pode fazer a ponte com o time deles. E, de novo, mais uma vez, obrigado pelo painel, foi incrível. Obrigado pelo convite. Eu agradeço. Valeu, gente.